O vídeo de hoje é sobre um tema super importante que ainda é um tabu, mas que precisa urgentemente ser falado, porque ele impacta diversas crenças que a criança vai formar ao longo da vida dela, que é a masturbação infantil. Afinal, é normal ou não a criança se masturbar? E até que ponto isso é normal? Quando a gente precisa buscar ajuda, como é que isso funciona aí? Vamos lá entender. Eu sou a Clara, eu sou psicopedagoga, também sou educadora emocional e sou fundadora da Escola Educação Empática e idealizadora da metodologia Educação Empática. É uma alegria ter você aqui comigo. Bora lá entender sobre esse assunto tão importante. Então, como a gente age, diante da masturbação infantil? O primeiro ponto, vamos falar sobre esse termo, masturbação infantil, porque na verdade não é o melhor termo para tratar esse assunto. Eu entendo que o melhor termo seria a gente falar sobre manipulação dos órgãos sexuais, porque é isso que acontece. A criança, ela tá manipulando, ela tá explorando os seus órgãos sexuais e a gente, como adulto, interpreta aquilo como uma masturbação, mas não é uma masturbação, porque é inclusive diferente do que é para o adulto. Isso que a gente precisa ter ciência. Por quê? Porque primeiro, a criança não tem os hormônios que o adulto tem e que fazem com que ela sinta um prazer erótico, uma sensação erótica diante da masturbação, diante da manipulação dos seus órgãos genitais. A criança, ela tem o que a gente chama de um prazer sensorial, ela tá ali numa exploração sensorial. É a mesma coisa que a criança cutucar o nariz, é sensorial, eu quero entender, é gostoso, é divertido. Por exemplo, a criança sentir um abraço, ela gosta daquilo igual ela gosta de dar um abraço, porque sensorialmente é gostoso, é confortável, de repente faz cosquinha, mas isso não significa que ela tem esse olhar erotizado igual o adulto tem, porque isso requer primeiro hormônios que vêm lá na puberdade, durante a adolescência que a criança começa a ter esses hormônios, e também precisa de experiências eróticas prévias. Quando o adulto ele tá tendo alguma ali relação sexual ou ele está se masturbando, o adulto ele pensa em coisas, A gente traz a nossa mente pro jogo, pra gente se excitar e pra gente sentir esse prazer erótico. A criança, ela não tem isso, ou pelo menos ela não deveria ter isso, porque ela não deveria se expor a esse tipo de conteúdo erotizado que possa tornar a masturbação uma experiência sexual. Então a gente precisa tomar aí um super cuidado, com essa erotização precoce, com músicas, com filmes, com desenhos, com roupas, tudo que a criança ela tem aí acesso e que de alguma maneira trazem mensagens erotizadas, mensagens sexualizadas e que a gente pensa, ela não tá entendendo a letra dessa música, ela tá vendo esse clipe, mas ela não tá entendendo, poxa vida, é uma artista famosa que todas as crianças gostam. Então, mas qual é a mensagem subliminar que tá passando, E isso, quando a criança ela começa a manipular ali os órgãos sexuais, ela pode ter lembrança disso tudo e tornar uma sexualização precoce mesmo da criança. A criança precisa ter a sua ingenuidade preservada, não só por isso, mas por outros motivos também. Também é importante ressaltar que os órgãos sexuais, eles não são usados apenas para ter relação sexual, O órgão sexual, ele é usado para fazer xixi, ele é usado para outras funções e é sobre isso que a gente precisa falar com as crianças. Elas têm curiosidade sobre o próprio órgão sexual, igual elas têm curiosidade sobre o funcionamento do intestino, sobre por que sai meleca do nariz, o que é a baba, Elas estão nesse momento de exploração do próprio corpo para entender como o próprio corpo funciona. Então é natural que a criança, por exemplo, faça perguntas quando ela vê que o pai tem pênis e a mãe tem vulva. É natural que ela faça esse tipo de pergunta, porque ela quer entender o
isso? Né? O que é isso? Meu pai tem que coisa estranha. E a gente vai conversar com a criança sobre essas diferenças, não necessariamente sobre relação sexual, né? Os órgãos sexuais não são apenas para a relação sexual. Não se esqueça disso, né? Muito do nosso preconceito com a manipulação genital aí das crianças vem da gente associar órgão sexual com sexo. Precisamos tirar essa associação, porque não é isso que as crianças fazem. Então, é sim natural que a criança faça a manipulação dos seus órgãos sexuais. E isso acontece porque a criança está numa fase de exploração do próprio corpo, porque a criança ela está numa fase aí de autoconhecimento, porque principalmente, gente, até os 6 anos de idade, a criança ela tá num período sensório-motor. Isso significa que as experiências sensoriais, elas são muito prazerosas para a criança. Ela tá experimentando o mundo pelos 5 sentidos, né? Por isso que a criança gosta de pular, gosta de correr, porque os sentidos é o que tá aguçado nessa faixa etária. Ali, depois dos 6 anos de idade, a manipulação genital, ela começa a diminuir um pouco, porque a criança entra numa fase de exploração social. Então, até os 6 anos de idade, a criança está numa exploração sensório-motora e toda a atenção dela tá para esse ponto sensório-motor. E a manipulação dos órgãos fica bem interessante para a criança, fica atrativa, fica interessante, fica legal. A partir dos 6 anos de idade, começa a ter uma diminuição dessa manipulação, porque a criança começa a se interessar por outras coisas. Ela começa a se interessar por fazer amizades, por entender como as emoções funcionam e por aí vai, já que ela entra na fase de desenvolvimento social. Mas é importante sim a gente ressaltar que a manipulação dos órgãos genitais, ela pode sim se tornar uma masturbação compulsiva, como eu comentei no início desse vídeo. Isso tanto antes dos 6 anos quanto depois dos 6 anos. E por que que isso acontece, né? Quando isso acontece? Isso acontece quando a criança ela tá vivendo alguma angústia emocional e ela não sabe como elaborar essa angústia emocional e ela extravasa, ela encontra ali na masturbação uma válvula de escape para essa emoção. Na psicologia, a angústia é justamente isso. É um sentimento, um sofrimento que ele chega num ponto que eu não vejo como lidar com ele e ele vira uma angústia. Então, quando a criança ela tá angustiada com algo, ela tende a extravasar esse algo em alguma coisa. E uma dessas coisas pode ser a manipulação, se tornando aí uma masturbação compulsiva. E daí, né, um grande fator não adianta você ficar ameaçando a criança. Não adianta você ficar olhando apenas para a masturbação compulsiva se você não resolver o problema que está angustiando a criança. Se você não olhar para as emoções que estão por trás dessa masturbação compulsiva, né? E podem ser os mais diversos fatores. A masturbação compulsiva, ela pode ser originada na criança tá com medos excessivos, ela está se sentindo insegura, ela está se sentindo emocionalmente vulnerável. Sim, pode ter origem num abuso sexual, apesar de ser não ser a principal causa, é uma causa, né? A criança sofreu algum tipo de abuso sexual e a masturbação compulsiva é a forma como ela lida com isso. Também pode ter causa no que a gente já comentou da erotização precoce. E como saber se a criança ela tá numa masturbação compulsiva, né? Como saber se essa manipulação ela já passou aí do que é considerado natural? Bom, isso acontece quando a criança apresenta sinais de que, por exemplo, ela tá se machucando, ela se masturba tanto, ela manipula tanto os seus órgãos genitais que ela começa a se machucar, começa a ter feridinhas e por aí vai. Também é um sinal a criança que deixa de querer fazer outras coisas para se manipular. Então, ela não quer brincar com os amigos porque ela quer ir no cantinho dela e se manipular, né? Então, tudo que ela vai fazer, ao invés dela ir fazer algo, ela
ela prefere ficar se tocando. Isso é um sinal de que há aí uma masturbação compulsiva e a criança precisa de ajuda. O que a gente precisa entender, né, é que em ambos os casos, tanto no caso da manipulação saudável, quanto no caso da manipulação compulsiva, proibir nunca é a solução, né? A criança, ela tá se relacionando ali com o próprio corpo e ela vai levar essas crenças que ela vai adquirir pro resto da vida dela. A sua postura, ela vai afetar a relação que a criança tem consigo mesma, com o corpo dela e com as outras relações que ela vai ter na vida dela, né? Relações inclusive sexuais, vai afetar para sempre. Então a gente precisa ter muito cuidado na nossa postura. Me conta aqui nos comentários se você tem clareza de como agir nessa situação da masturbação, independente de qual das situações, que eu tô pensando em trazer mais um vídeo sobre esse assunto. Me fala se faz sentido para você. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe. Eu sei que esse é um assunto extremamente frágil, né, extremamente tabu de se falar ainda nos dias de hoje, mas ele é muito, muito importante, porque não adianta a gente ficar olhando só pro fato isolado da manipulação, sem olhar o que está por trás da manipulação. A gente não vai ajudar os nossos filhos desse jeito. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Eu espero que você tenha gostado, eu quero muito te ouvir, então coloca aqui nos comentários o que você espera aqui do canal, quais são os conflitos que você vive aí no seu dia a dia e como eu posso te ajudar, tá bom? E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever e encaminhar para as outras pessoas. Um beijo!